Oi, tudo certo? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da segunda temporada do podcast Ei, escuta aí, o podcast histórico do Maranhão. No episódio de hoje, nós vamos entender como foi o processo de adesão do Estado à independência, pautando as dificuldades impostas pela metrópole, personificadas na junta governativa provisória, que tinha como principal interesse manter o Maranhão separado do Brasil e unido a Portugal. Com o advento da política pombalina, implementada a partir da segunda metade do século XVIII, a trajetória histórica do Maranhão passou por profundas transformações que redirecionaram seu desenvolvimento político, econômico e social. As reformas promovidas pelo Marquês de Pombal, então ministro do rei Dom José I, tinham como objetivo central fortalecer o controle metropolitano sobre as colônias e dinamizar economicamente as regiões ultramarinas do Império Português. Nesse contexto, o Maranhão experimentou um substancial crescimento das atividades econômicas, sobretudo com o avanço da lavoura escravista voltada para o mercado externo, destacando-se as culturas como o algodão, que se tornaram essenciais para a inserção da província nos circuitos comerciais internacionais. Além disso, o incremento do comércio interno e externo promoveu maior circulação de mercadorias, capitais e pessoas, contribuindo para a consolidação de uma estrutura econômica mais articulada com os interesses da coroa portuguesa. Tais atividades, a produção agrícola em larga escala e o comércio, passaram a configurar as principais bases da economia maranhense durante o século XIX, servindo também como pilares para a sustentação do aparelho burocrático e administrativo da província. A arrecadação de impostos sobre essas atividades gerava recursos consideráveis, que permitiam manter a máquina estatal local em funcionamento, além de financiar obras públicas e garantir certa estabilidade institucional. Nesse contexto histórico, a economia maranhense era hegemonizada por brasileiros e portugueses, cujos interesses frequentemente entravam em conflito, refletindo disputas por poder, prestígio e acesso aos recursos da província. Os comerciantes portugueses, muitos deles favorecidos pelas políticas coloniais e pelas redes mercantis transatlânticas, buscavam ampliar seus privilégios econômicos no Maranhão, consolidando seu domínio sobre o comércio local e garantindo a ocupação dos mais altos cargos da administração pública. Essa predominância portuguesa gerava tensões constantes com a elite rural brasileira, composta majoritariamente por senhores de engenho e proprietários de terras, que, embora responsáveis pela produção agrícola, sobretudo pela lavoura escravista voltada para a exportação, sentiu-se marginalizados nas esferas decisórias. A aristocracia rural, além de sustentar a base produtiva da província, aspirava a maior protagonismo na administração pública e no controle dos tributos gerados pela sua própria produção. Essa disputa entre comerciantes lusitanos e proprietários brasileiros mudava a dinâmica do poder local, frequentemente gerando alianças instáveis e conflitos latentes. Completando esse quadro de desigualdades e hierarquias estavam as classes subalternas, compostas principalmente pela imensa população escravizada, que constituía a força de trabalho essencial para a economia da região, especialmente nas atividades agrícolas. Além deles, havia ainda os trabalhadores livres, entre os quais se destacavam os pequenos criadores, artesãos, tropeiros e outros indivíduos vinculados às atividades de subsistência ou ao setor de serviços, que, embora excluídos do centro de poder, desempenhavam um papel importante na engrenagem social e econômica da província. A forte presença portuguesa é analisada por Barbosa de Godóis no seu livro História do Maranhão para os alunos da Escola Normal, no qual ele enfatiza que durante grande parte do período colonial, o Maranhão foi uma província profundamente independente e integrada à metrópole portuguesa, mais do que o restante do território que viria a formar o Brasil. Esse isolamento geográfico e político fez com que o Maranhão fosse, por muito tempo, um espaço fortemente lusitano, o que explica tanto a resistência inicial à independência quanto a predominância portuguesa nas estruturas de poder locais. Sendo assim, percebe-se que o movimento de adesão do Maranhão à independência do Brasil foi conduzido por interesses diversos e muitas vezes conflitantes, refletindo as divisões sociais e políticas que marcavam a província naquele período. A luta pela separação de Portugal não se deu de forma homogênea ou consensual, mas sim por meio de articulações complexas entre diferentes grupos sociais, como comerciantes portugueses, aristocratas rurais brasileiros e segmentos populares,
cada qual motivado por seus próprios objetivos e visões de futuro. Esses interesses heterogêneos se expressaram tanto em embates políticos quanto na inclusão de confrontos armados, que caracterizaram o processo de independência do Maranhão. É importante destacar que os conflitos em torno da independência não foram exclusivos do Maranhão. Outras províncias, como o Piauí, o Pará, a Bahia e a Cisplatina, também resistiram ao rompimento imediato com a metrópole e não reconheceram prontamente o Grito do Ipiranga, proclamado por Dom Pedro I em 1822. Segundo Barbosa de Godóis, a Junta Governativa do Maranhão, que será assunto do nosso próximo episódio, não era neutra e nem desinformada. Ela sabia do avanço da independência, mas optou deliberadamente por resistir a ele. Suas ações de articulação com outras províncias e envio de informações ao governo português mostram que estava empenhada em manter o Maranhão subordinado a Portugal, sendo parte do esforço luso para conter o avanço do projeto imperial brasileiro. Em síntese, a resistência do Maranhão à independência brasileira não foi apenas fruto do conservadorismo político ou apego a Portugal, mas resultado de uma trajetória histórica distinta, marcada pelo isolamento e por interesses econômicos e políticos que não se alinhavam ao projeto nacional desenvolvido no Sul. A adesão à independência, nesse contexto, não era percebida como libertação, mas como perda de autonomia local e subordinação ao novo centro de poder com o qual a província não se identificava plenamente. Em sua produção Conhecendo e Debatendo a História do Maranhão, João Botelho explica que o Estado, profundamente ligado à estrutura colonial portuguesa, não se via como parte do projeto de construção de uma nação brasileira unificada. Sua história de separação administrativa, sua dependência do comércio com a metrópole e essa fraca integração com o sul do país alimentaram o desejo de permanecer fiel a Portugal, mesmo após a independência do Brasil. Por isso, a província foi uma das últimas a aderir ao novo império, e só o fez após forte pressão militar e política, que será melhor detalhada no próximo episódio. E com isso chegamos ao fim do primeiro episódio, e se você gostou, não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar, pois é sempre muito importante seu feedback. Nos vemos no próximo episódio, e até mais!